convidar a abrir comigo Salmo 103. Salmo 103. É um pouco longo, irmãos, então eu vou fazer o seguinte, vou ler os ímpares e os irmãos os pares, para ficar dinâmico e ninguém dormir. Tá bom? Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânime das tais iniquidades. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu te alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando diz do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pobres. Quanto ao homem, os seus dias são como relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando o vento, desaparece, e não conhecerá aí diante do seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para cultivar a sua aliança e para conduzir os seus preceitos e os Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em ouvir e executais as suas ordens e obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazei a sua vontade, todos juntos. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém, amém. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos bendizer ao Senhor no dia de hoje, pelos seus grandes feitos em nossa vida, pela forma bondosa que o Senhor tem se manifestado, nos dado a saúde, a paz, o sustento, a família, Pai. Nesse momento, Pai, onde estamos debruçados sobre a Tua palavra, pedimos, ministre aos nossos corações. É o que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, tem uma frase que eu queria colocar aí. Não sei se você... quero colocar aí, e quero que você leia comigo. Agradeça antes de receber. As mulheres. Agradeça antes de receber. Os homens agora. Agradeça antes de receber. Irmãos, agradeça antes de receber. Desde semana passada a gente está estudando um tema. Obrigado, Senhor. Mas como é difícil agradecer quando a gente está no momento de espera, né? Quando as coisas não estão indo como a gente esperava. Essa noite eu quero inspirar você, à luz da Escritura. Agradecer antes de receber. Conta-se uma história de um homem, um certo homem, que ele olhou pela janela, assim como eu estou olhando lá para fora. Ele olhou pela janela e da sua casa, e de lá viu na rua um mendigo. Um homem vasculhando o lixo lá na rua, irmãos, em busca
com certeza, de alimento para comer. E esse homem, vendo aquele outro na rua, vasculhando o lixo, pensou consigo mesmo o seguinte: graças a Deus, eu tenho o que comer. O pobre homem que estava na rua, vasculhando o lixo em busca de algo para comer, ele também se deparou com um outro homem andando, perambulando pela rua sozinho, de um lado para o outro, meio perdido, meio louco. Ele pensou consigo mesmo, esse mendigo, dizendo: graças a Deus, eu não estou louco. O louco, que perambulava pela rua, vagando ali dentro da sua loucura, sozinho, pensando consigo mesmo no seu momento de sanidade, pensou consigo mesmo e conseguiu concluir: graças a Deus eu não estou doente. Porque ele viu passar naquela hora uma ambulância. Com certeza, com a sirene ligada, levava alguém que estava doente e necessitava de socorro. Esse doente, na maca do hospital ali, nos corredores, vendo gente passar para um lado ao outro, no momento ele viu passar uma maca com um lençol em cima dele, cobrindo um corpo. E disse: graças a Deus, eu estou vivo. Irmãos, apenas o morto, é claro, que não pôde falar nada. Por quê? Ele estava morto. Essa breve história fala de um efeito na nossa vida chamado gratidão. Gratidão pelas pequenas coisas que acontecem conosco, pelas pequenas e extraordinárias coisas que Deus presenteia a nossa vida, meus irmãos. A gratidão, ela é um reconhecimento que, apesar de não merecermos, coisas boas acontecem em nossa vida a todo momento, a todo instante. Ninguém, numa situação tão miserável na vida, não tem algo para agradecer. Como aquele homem que vasculhava o lixo, aquele louco que perambulava, aquele doente, mesmo no hospital, tinham algo para agradecer. Poderia ser algo simples ou algo extraordinário, né, na vida deles, mas eles encontraram algo para agradecer, algo que receberam. Muitas pessoas são infelizes na vida porque se atentam apenas pelo aquilo que não tem, pelo aquilo que ainda não conquistou, por aquilo que perderam, ao invés de perceber aquilo de bom, pequeno e grande, ordinário ou extraordinário, que Deus derrama sobre a nossa vida e que tem feito por nós. E ainda fará, irmãos. O nosso Deus ainda fará, porque Ele tem a nossa história escrita do início ao fim. Ao invés de escolherem ver muitas pessoas a mão de Deus sobre a vida, atuando, protegendo, livrando, fartando, apenas veio o que falta, o que não tem, o que deixou de ter, o que ainda não conquistou. Por isso eu botei essa frase aí: agradeça antes de receber. E sabe, irmãos, que a gente tem um motivo maravilhoso para exercitar isso nos nossos dias. A gente conhece o Salvador. Alguém que pode nutrir na nossa vida, e nós olhamos para a palavra e está recheada de promessas, onde a gente pode, mesmo não vendo, irmãos, a gente pode falar: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me sustentado. A nossa irmã Nilda com certeza pode falar: Deus tem sustentado a sua vida, né, minha irmã? Ontem eu falei com ela que toda vez que eu encontro com ela, eu visito com ela, até nos momentos mais difíceis que eu visitei ela lá em casa, ela sempre tinha um sorriso no rosto. Isso é um privilégio daqueles que conhecem um Salvador, onde tem sua vida segura, irmãos. Agradeça antes de receber. Como você tem a refeição na sua mesa, você tem a família ao seu redor, coisas simples, tem uma casa simples, mas é um lar, onde pode te abrigar, irmãos. Muitas vezes a gente busca luxo, busca uma casa grandiosa, um conforto. Não tem problema nenhum você buscar um conforto.
Mas às vezes a gente reclama da casa simples que nós temos, mas é o nosso lar. É o nosso lar, onde te abriga, onde te acolhe, onde está quentinho. É um lugar onde a gente pode se refugiar. Irmãos, a gratidão traz sentido ao passado, ao que aconteceu, a nossa história, a trajetória de vida. A gratidão traz paz para o nosso presente, meus irmãos. E a gratidão traz esperança para um futuro melhor, principalmente quando a gente olha para Cristo, nosso autor, sustentador da fé. Cristo nos dá o valor, nos mostra o valor das coisas simples da vida, como a cada manhã, a cada abrir de olhos, estar vivo, respirar, pensar, sentir, aproveitar a vida, irmãos. Porque sabe que tudo isso só é possível em nós por causa da misericórdia do Senhor, por causa do nosso Deus, que tem nos presenteado a cada manhã com um novo dia. E é um privilégio. Aí a gente acorda reclamando. A primeira palavra, ai que droga, ai que isso. Agradeça. Antes de pedir, é um exercício que eu preciso. É um exercício que nós precisamos. No Salmo que nós lemos, o autor, ele tem plena consciência disso. O seu coração está transbordando de gratidão, irmãos. Ele reflete sobre a misericórdia do Senhor, sobre a sua vida, sobre a forma particular, sobre a sua vida, sobre o povo de Deus e como essa misericórdia tem se manifestado ao longo da história do povo de Deus, da história da vida dele, do povo na qual ele fazia parte. Isso leva ele a romper esse que é um dos mais belos salmos dos saltérios, irmãos. É um hino verdadeiro de conclamação e de louvor a Deus. O Salmo 103, querido, ele começa e termina com uma declaração. Veja aí. Qual é a declaração que está no primeiro versículo e na última frase dele? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Esse é um recurso que no teatro, com quem estuda o teatro ali, a arte cênica, vai dizer que é um movimento chamado solilóquio. É como uma conversa consigo mesmo, como se ele tivesse, o autor do Salmo, tivesse no espelho, diante dele, falando para si, bendize, Israel, a sua alma ao Deus da sua vida, ao Deus do seu povo, ao Deus da sua família, aquele que tem sustentado a sua vida, que tem te dado força a cada manhã. É como se ele estivesse diante de um espelho, falando para a alma dele, bendize, minha alma, aquela chacoalhada que a alma dele precisa no dia que está meio desnorteado. Vem cá, bendize a tua alma ao Senhor. Bendize. Você precisa disso nessa manhã. É um lembrete que ele está falando consigo mesmo. O salmista aqui se dá uma ordem para que todo o ser dele não permita e jamais esqueça o que Deus tem feito pela vida dele, o que Deus está fazendo na história do povo que ele fazia parte, o povo eleito pelo Senhor. Ele explica que é porque Deus tem sido misericordioso com ele, com Israel e com todo mundo, ele precisava ser lembrado e lembrar a si mesmo. Os estudiosos, meus queridos, acreditam que esse salmo foi uma expressão de louvor voluntária do salmista e de um desses judeus repatriados. Os repatriados são aqueles que viveram longe da sua pátria, longe da sua terra natal, durante muitos anos, e agora voltaram, foram repatriados, se recolocados à sua pátria amada, voltou à terra santa. É como se ele tivesse agora uma expressão de louvor, voltando para a sua pátria. O versículo 2 e 3, 2 a 5, irmãos, traz a memória dele, coisas que Deus fez na vida dele. E ele lista 5 coisas. Você pode procurar aí, ver direitinho aí. De 2 a 5. Ele fala sobre perdão dos pecados. Ele fala de cura de enfermidade. Ele fala de retenção da vida. Ele fala de coroação de graça. Ele fala fartura e renovo na mocidade.
todos esses benefícios são provenientes da misericórdia de Deus, porque Deus, meus irmãos, ele não tem obrigação nenhuma, preste atenção nisso, de te perdoar, não tem obrigação nenhuma de te curar, não tem obrigação nenhuma de te livrar da morte, não tem obrigação nenhuma de te encher de graça e favor e renovar ninguém. Ele faz isso por livre, espontânea vontade. Não porque a gente merece. Isso é chamada graça. Ele é misericordioso no seu atributo de dar àqueles na qual não merece perdão, cura, livramento, renovação, graça, paz sobre a vida daqueles que não merecem, que são desobedientes, orgulhosos, soberbos, que muitas vezes se acham autossuficientes, que só querem o louvor para si, só agradece quando o Senhor dá algo extraordinário, só lembra dele, ou quando é para pedir algo e está no sufoco. Graças a ele, ele não devolve a gente na medida que a gente agradece, porque estaríamos perdidos. Mas ele faz por livre e espontânea vontade, não porque merecemos. Por isso a nossa vida é de adoração e gratidão. Agradeça antes de pedir. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em minha vida. Obrigado pelo sustento da minha família. A ênfase na misericórdia de Deus é o ponto principal aqui dentro do Salmo. O homem não é digno dela. O homem aqui é visto como um nada. Com sua estrutura é pó. A sua vida é passageira, como a flor do campo, que desaparece num piscar de olhos. Em contrapartida, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, meus irmãos. A sua justiça é sobre gerações após gerações, para aqueles que o amam e guardam os seus preceitos, os seus ensinamentos. Por fim, após apresentar motivos suficientes para louvar a Deus, o salmista expõe a dignidade do Senhor, porque Deus é digno de ser louvado. Ele argumenta que no seu trono, ele domina sobre tudo e convoca toda a criação, os anjos, os cosmos, enfim, todas as suas obras para se juntarem a ele num ato de gratidão ao Senhor, aquele que criou tudo e todos, que rege todo mundo, irmãos. O salmista tem sido destinatário constante da misericórdia de Deus e tem recebido a misericórdia de Deus. Diante dessa certeza, nós queremos refletir nessa noite sobre as razões de gratidão, as razões para agradecer antes de pedir, as razões na qual a gente pode acordar e a primeira expressão é falar: obrigado, Senhor, pelo que eu vou enfrentar hoje. Não sei o que te espera amanhã, né? Comece seu dia agradecendo. A primeira razão é pelo que o Senhor tem feito. Meus queridos, o salmista relembra aqui os grandes feitos de Deus na sua vida, na vida do povo de Israel. E isso enche o seu coração de expressão profunda, de gratidão ao Senhor. E você, nessa noite, assim como ele, você pode fazer uma retrospectiva da sua vida. Chegamos no final do ano, o período das retrospectivas, né? De lembrar o que passou, janeiro, fevereiro e março foi trágico. Meu Deus do céu. Você pode fazer uma viagem e lembrar de onde Deus te tirou, meu irmão. Da profundeza do pecado que Ele te resgatou, de uma vida inútil, sem sentido, na qual Ele te resgatou e te trouxe a vida e te deu esperança. Você pode lembrar desse momento, de como se deu o seu chamado ao Senhor, de como começou o ministério na qual você exerce e serve ao Senhor. Lembrar das vitórias, dos livramentos que Ele já te conferiu. Acredito que, assim como eu, você tem muitas histórias para compartilhar, muitas histórias inspiradoras e testemunhos para contar da mão de Deus, da ação do Senhor, da misericórdia sobre Ele. Nossa, eu recebi isso, eu não merecia nada.
Nossa, eu fui curado disso. Nossa, o Senhor não deixou faltar durante o ano todinho um alimento na minha casa. O salário é pequenininho, mas não faltou nada. O arroz, o feijão e a carninha tava lá. Vovô Natanael tinha um ditado: carne pouca, feijão até a boca. Ele falava sempre isso pra gente, até pros netos. Aí eu sempre lembro, lá em casa, quando vou ao almoço, eu lembro do vovô. Carne pouca, feijão até a boca, mas eu gosto muito de carne. Deus não deixou faltar o feijão, o arroz, o básico na nossa casa, irmãos. As continhas foram pagas, né? A luz, todas foram, conseguimos fechar. Estão fechando o ano com todas direitinho ali. E mesmo que esteja alguma desajustada, o senhor tem dado recurso para, aos pouquinhos, pôr em ordem. Muitas dificuldades temos enfrentado, mas temos perseverado no Senhor. Pode ser que alguns aqui falem até mesmo de milagres sobrenaturais que experimentaram esse ano, esses dias, esse mês, essa semana, de impactos impactantes e semelhantes ao que o salmista aqui está falando, que muitas vezes são algo extraordinários, que enche o nosso coração de alegria, mas também há algo em uma beleza linda nas coisas simples, detalhes simples da vida, graças simples que recebemos cada dia. Um filho que está indo bem nos estudos, né? Tem ido a Macaé, tem voltado, nada tem acontecido. Às vezes temos andado nessas estradas tão perigosas, irmãos, com tanta gente imprudente, que só quer saber de correr, não tem zelo, né? Só corre sem pensar no outro que está lá, né? Fazendo tanta imprudência. A gente tem ido, tem voltado bem, sãos e salvos, né? Isso tem cercado a nossa vida. Isso enche o nosso coração de gratidão também pela proteção de Deus, nos detalhes simples da vida, porque a gente acordou bem na manhã, sem sentir as dores que ontem estava sentindo. Hoje não está mais. Estou bem. Aquela dorzinha de cabeça, aquele braço doendo, aquela perna que estava latejando. Hoje não foi mais. Nossa, às vezes a gente esquece. Até não está sentindo, esqueceu, né? É assim, né? Não está sentindo, esqueceu. Acabou. Só volta a lembrar quando sente outra coisa, né? Mas isso também é bênção de Deus, o emprego que está ali todo dia, você bate cartão, tem problemas, chefe chato, gente esquisita, ou gente até fofoqueira que tem lá, mas tem um emprego, irmãos. Tem um trabalho para ir, tem a aposentadoria que cai, né? Todo mês, foram muitos anos trabalhando, se esforçando, e tem agora o trabalho para o sustento da aposentadoria, tem a família que ama e acolhe. Isso são motivos de sobra, irmãos, para se alegrar, para bendizer ao Senhor por tudo isso que lhe foi dado. É misericórdia do Senhor. Nós, cristãos, temos motivo de sobra para bendizer a Deus. Ele nos perdoou dos pecados, Ele nos separou das mazelas espirituais, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos resgatou nossa alma da perdição, irmãos. Esse Deus entregou o seu único filho por amor a nós, para morrer no meu lugar, no seu lugar, que nós somos ainda pecadores, imerecedores, miseráveis. Como é que podemos negar a render graças a esse Deus que tem cercado a nossa vida de tantas coisas? Primeiro, por quem Ele é. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Senhor que te fez levantar essa manhã, vir aqui? Não é à toa. Não é só porque você gosta de alguém aqui, não. Será que é só por isso? Alguém legal lá, os cânticos são até legais. Pastor lá é mais ou menos, mas dá pro gasto. Teve um almoço hoje, ó, comidinha boa, então vou lá. Mas é muito mais do que isso, irmãos. Muito mais. Acredito que é muito mais do que te motiva a vir aqui, que te motiva a abrir a palavra, te motiva a ter fé. É crer num Deus que fez tudo isso em nosso favor e a gente sabe claramente que não merecia o resgate que Ele nos presenteou, a graça que Ele nos deu. Irmão, irmã, agradeça antes de pedir. É um exercício que eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Eu tenho
plena consciência disso, irmãos. Eu não quero falar que é por hipocrisia, mas por verdade eu preciso disso. As pessoas que por causa da ingratidão, irmãos, têm muitas vezes sendo infelizes, frustradas, vazias. Sabe o que a ingratidão faz com a gente? Ela cega, nos cega de uma vida abundante. Ela faz com que o nosso coração seja um coração endurecido, atrofiado. Nada tá bom, irmãos. Nada. Sabe aquela pessoa que só tá com a cabeça assim? Só tá aquele aspecto de triste? Qualquer coisa é motivo para ela reclamar. Você conhece um Deus que te presenteou com a vida eterna, te deu esperança para os seus dias, perdoou os seus pecados, sarou as suas feridas, assumiu o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar. Não só morreu, mas ressurgiu e hoje prepara para nós um lugar. Como a gente cantou, né, aqui, né? No hino que a gente cantou. Pela graça de Jesus eu lá estarei. A gente sabe, quando fechar os olhos daqui, irmãos, estaremos face a face com o Senhor, o autor e sustentador da nossa fé. Isso é motivo da gente lembrar a cada manhã e falar: obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. A nossa relação deve se pautar, irmãos. Por isso, por esse Deus, o próprio Jesus é o nosso maior exemplo, que deu a graça, que nos deu a graça. Ao multiplicar pães e peixes, ele agradeceu. Antes de distribuir os elementos da ceia, ele agradeceu, irmão. Ele deu graça quando, ao saber que era ouvido pelo Pai, e antes de ressuscitar Lázaro. Ele deu graças porque Deus resolveu revelar os seus planos aos homens simples. Meus queridos, em Lucas 15, 17, de 15 a 18, Jesus certa vez disse que haviam-lhe 10 homens leprosos que vieram até ele, e ele curou todos eles. Mas quantos voltaram para agradecer? Apenas um. E nesse um que veio agradecer, ele perguntou: onde estão os outros que foram curados juntos com você? Isso impressiona, irmãos, porque a ingratidão muitas vezes permeia a nossa vida, a nossa relação com o Senhor. Parece que só agradecemos quando recebemos algo extraordinário. Quando é algo pequeno, passa desapercebido. Adquira, meu irmão, o hábito de agradecer por quem Deus é, por quem o seu Salvador é na sua vida. Mas há outro motivo de bendizer ao Senhor, de ser grato a Ele. É por quem, primeiro, nós falamos pelo que Ele tem feito, pelo que Ele fez por nós, se deu na cruz do Calvário, agora é por quem Ele é. E Deus, ser quem Ele é a razão suficiente que torna a mim digno, que o torna, melhor falando, que o torna digno de louvor por todos os seus feitos em nosso favor. Ele tem sido bom para comigo, ele tem sido bom para conosco. Há uma razão dele agir assim, senão porque ele é bom na sua essência. O atributo dele é bondade também, a sua misericórdia corre sobre nossas vidas como um rio largo, cheio, volumoso. Assim é a graça do Senhor sobre aqueles que o temem. O Salmo fala de um Deus que se revela ao seu povo, é piedoso, é longânimo, é muito diferente de outros deuses e mestres de outras nações que fundem, que colocam naqueles que o servem medo. O nosso Deus não se relaciona com a gente, dando a gente medo para com ele. Não é assim a relação dele com a gente. A gente não acha terrível e abominável. A gente não tem medo de chegar à tua presença. Nós temos livre acesso ao nosso Deus, criado por Cristo Jesus. Nós oramos por meio de Cristo Jesus, o nosso intercessor. Nós temos livre acesso a gente ajoelhar no nosso quarto, no íntimo do nosso quarto. Podemos falar com ele, podemos falar aqui, em trânsito, no ônibus, nós temos acesso a esse Deus. Nós não nos relacionamos com Ele com medo, mas com temor e respeito, sabendo quem Ele é, grandioso, poderoso, o Rei do Universo,
o Rei das nossas vidas, que age com compaixão e amor e misericórdia para conosco. Ele não nos quer cegos, mas tira a venda de nossos olhos para que possamos ver claramente a sua bondade derramada sobre a nossa vida. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Ele é exaltado sobre todas as coisas. Ele governa soberano sobre tudo o que há. Ele está acima de todos os homens, de todas as autoridades, de todos os anjos, acima das enfermidades. Ele está acima dos problemas que enfrentamos. Por isso, podemos abrir o nosso coração diante dele, rasgar o nosso coração e contar como estamos nos passando, sabendo que ele nos ouve. Ele age em seu tempo. Ele nos trata durante e na hora na qual tem determinado. Nos dá o livramento. Nós sabemos quem ele é. Esse é o Deus que servimos e somos gratos. Esse é o Senhor que contemplamos. Mas não só nós humanos, mas toda a criação contempla ao Deus que o criou. Todo o corpo se junta para adorar e contemplar ao Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Cada ave do céu, cada flor do campo, cada peixe reconhece quem é Deus e o exalta, meus irmãos. Ele é tudo e todo poderoso que rege a nossa vida e o universo. Ele é misericordioso e bom. Bem supremo provém dele. O que presta em mim é fruto da graça dele, das habilidades que ele me dotou, que ele me deu de presente, que deve ser exercida na minha vida regular, como forma de gratidão por quem ele é, como expressão de adoração por ele é. Se você faz aquele bolo gostoso, graças a Deus que te deu esse privilégio, essa mão. Se você é um bom construtor, que bênção. Se você sabe atender bem as pessoas no seu comércio, que bom que Deus te deu essa facilidade de ser essa pessoa capaz de encontrar o outro com um sorriso, atender bem e ser facilitador. Conhecer a Deus é inevitavelmente ser levado à adoração em nossa vida, meus irmãos. Você quer conhecer esse Deus? Você conhece esse Deus? Você pode contemplar esse Deus? E se você ainda não crer nele, por meio da fé, pois ele é a imagem invisível de Deus, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, meus irmãos, de modo gracioso nos deu vida, morreu em nosso lugar. É por meio de Jesus que nós nos aproximamos de Deus, nos tornamos capazes de entrar em sua presença. Por meio de Cristo nós somos nutridos, nós fomos tornados vivos. Antes dele, antes de Cristo, éramos mortos por causa dos nossos pecados. Mas ele pagou o preço e nos deu livre acesso ao Pai. Conhecer quem ele é nos faz ser ainda mais gratos ao Senhor. Mas por último, meus irmãos, a terceira razão de gratidão, além do que ele fez, além do que ele é por quem nós somos. Nós somos. Você pode achar estranho, mas saber quem nós somos também nos leva a bendizer ao Senhor. No versículo 13, vai dizer: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Irmão, somos pó. Ele põe nossa estrutura no pó. Do pó viemos, do pó retornaremos. Em outras palavras, o mesmo pó de onde viemos é o pó onde retornaremos. Isso mostra que o homem é pó do início ao fim, irmãos. Quando olhamos para a nossa vida, vemos a nossa fragilidade, como nossa vida é um sopro. Hoje estamos aqui. Amanhã podemos não estar. A nossa vida é frágil. A gente dá uma topada no pé da cama, dói, não dói? Às vezes fica o dia inteiro latejando aquele dedinho. É sempre o dedinho midinho. Que raiva que eu tenho.
Sempre é o dedinho mindinho que bate ali, e às vezes dói, fica o dia todo latejando, causa até dificuldade de botar um sapato, mas essa é a nossa vida. Somos frágeis, irmãos. A gente dá uma topada, dói. Fica aquele dia machucado ali. Somos pequenos, somos debilitados. Nós precisamos ser lembrados de quem nós somos. E se lembrar disso nos faz olhar para o Senhor e saber que nós somos dependentes dEle cada dia mais. Nós precisamos reconhecer a majestade do nosso Deus, a sua soberania. E ao reconhecermos isso, reconhecemos a nossa inutilidade, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, saber que nós não somos nada, mas que as misericórdias do Senhor, que são concedidas em nossa vida, como bênção, como alegria, como motivo da gente nos alegrar, como combustível para enfrentar dias difíceis, irmãos. Dias difíceis que muitas vezes nós enfrentamos. Muitos dias difíceis, como muitas vezes você pode enfrentar essa semana ainda, como eu posso enfrentar essa semana ainda. Esse salmo nos compara à flor do campo. Reverendo Hernandes, um homem muito sábio do nosso tempo, ele nos chama a atenção de que não é a flor do jardim. Você tem um jardim, se você tem um jardim em casa, você sabe como você é cuidadosa ou cuidadoso lá. Você poda, você está sempre de olho. O que você quer? Que fique lindo. Semana passada eu recebi um buquê aqui lindo, que a Marta trouxe para mim, que eu mostrei para a Jasmine. Jasmine ficou encantada. A gente cuida porque quer que ela fique bonito. Olha como que tá bonito o nosso jardim aqui, irmão. Você já olhou? Já tirou uma foto com esse jardim belíssimo? Lá em casa tá quase uma floresta. Minha mãe agora, todo lugar que ela passa, pega uma muda, tá uma floresta. Se você for visitar minha casa, você vai ver como que tá uma floresta. Mas não é a flor do jardim que a gente tem em casa. É a flor do campo, irmãos. Naquela época, queridos, o clima de Israel era desértico. O vento era escaldante, passava pelas flores do campo, que ele está se referindo, e elas brevemente murchavam. Que importância elas tinham para alguém, irmãos? Essas flores. Naquela época, naquela estação, naquele clima ali, a vida do homem é comparada da mesma forma. Ontem nascemos, hoje estamos aqui, amanhã não estaremos mais. E a brevidade da vida também nos leva a contemplar a Deus e adorá-lo, queridos, pela sua bondade para conosco, porque ao passo de que duramos apenas um instante, o nosso Deus é eterno. Suas promessas são de vida e duram eternamente. Ele está desde o início. Ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, de todo o universo, de toda a vida. Um dia ou 1000 anos, para mim, são a mesma coisa. Ele é o Deus do tempo. Que Deus é esse que servimos? O seu trono subsiste não por um mandato de 2, 4, 5, mas eternamente, irmãos. Ele é maravilhoso e ver que o mesmo, nos conhecendo previamente, sabendo das nossas falhas, da nossa limitação, da nossa fragilidade, ainda assim Ele nos ama, ainda assim Ele nos perdoa, ainda assim o nosso Deus nos acolhe, queridos. Quanto mais eu vejo a minha fraqueza, a minha limitação, a minha fragilidade, mais eu tenho que ser, eu preciso ser. Eu sou motivado, conhecendo esse Deus, a me deparar com Ele e ser estimulado a ser grato aqui por quem Ele é, pelo que Ele fez em minha vida e o que Ele fará, pela história que eu posso ver e testemunhar por meio da Escritura. Sempre há um motivo quando a gente se depara com o nosso Deus, onde a gente pode exclamar em caixa alta: obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem me dado. Olha a minha vida. Olha a fragilidade da minha vida. Olha como coisas pequenas machucam. Olha como uma situação me desestrutura.
Olha, como hoje eu posso estar aqui, amanhã não. Mas o Senhor é eterno. É o Deus da minha vida, é o Deus que sustenta a minha vida. Diante dele não existe grandes homens, grandes mulheres. Diante dele, a soberba não sobressai, queridos. Você pode ter um ego grande. Eu posso ter um ego grande e inflamado, queridos. Por quê? Porque muitas vezes eu me comparo com o outro. Me comparo com o meu irmão que está ao lado, me comparo com fulano de tal, com Beltrano. Então isso me faz, eu tenho uma vida melhor que ele. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu conquistei isso. Mas pouco a gente esquece de que isso é tudo presente de Deus em nossa vida. Ele nos deu o privilégio de constituir os bens que temos, o privilégio de constituir a família que temos. A nossa vida é frágil. A nossa vida passa num instante e precisamos ser gratos a esse Deus. Você quer vencer a soberba que assedia todo dia o seu coração e a sua mente? Conheça a si mesmo. Saiba que é frágil. Saiba que é limitado. Se ponha diante do Senhor. Preciso me pôr diante do Senhor. Olhar para Deus e ver a sua grandiosidade. Você quer vencer o seu pecado? Olhe para Jesus e veja como ele é, queridos. Poderoso para te santificar dia após dia. A gente não se torna santo assim, irmãos. Num piscar de olho. Fomos encontrados por ele, nos rendemos a ele, e então, santo. Não. É um processo da nossa vida. Todos os dias caminhamos no processo de santificação, de sermos mais parecidos com ele. Erramos, pedimos perdão. Erramos, o Espírito Santo nos mostra, buscamos acerto, caminhar diferente, temos que voltar e pedir perdão, tenho que voltar e pedir desculpa, tenho que me acertar aqui, não dá para reagir assim a minha esposa, não dá para falar assim com meu esposo, não dá para falar assim com meu filho, não dá para falar assim com o chefe, eu preciso ter um olhar mais carinhoso. Então, irmãos, render graças a Ele é um ato de confiança, sabendo quem ele é. O homem é limitado, mas Deus é absoluto. O homem nada pode. Mas Jeremias diz: porventura há algo demasiadamente difícil para Deus. Jesus disse que sem ele nós nada podemos fazer e que olhar para nós e depois olhar para as misericórdias de Deus tem dispensado sobre nossa vida, isso deve nos estimular, deve ser combustível para a gente, como forma de gratidão. Sou pó. Sou pó, mas ele me amou. Ele me ama. Por sua grande graça me redimiu. Redimiu a minha vida, me lavou, me fez filho, me fez co-herdeiro com Cristo. Tudo tenho. Tudo tenho. Se nada nessa vida temos conquistado, sabemos que algo temos. Somos co-herdeiros com Cristo, de um lugar celestial. Somos tornados filhos amados, apesar de quem somos. E ele diz em sua palavra que o nosso passado foi apagado. A gente, irmãos, a gente sempre tem aquela questão de sempre lembrar que fulano fez com a gente, né? Fulano errou comigo. Às vezes isso mexe tanto com a gente que a gente faz tratar as outras pessoas que erraram com a gente dali para frente de forma diferente. Eu falo isso é a nossa humanidade, isso, manchada pelo pecado. E eu tenho que me confessar que eu tenho também dificuldade, muitas vezes, de pessoas que erraram comigo. Mas imagina Deus, se ele fizesse da mesma forma que a gente age com as pessoas. Meu Deus, misericórdia, estamos perdidos. Ele não faz assim. Ele não fica remoendo. Nosso pecado foi apagado. Mesmo diante da nossa fragilidade. Nosso passado foi apagado. Queridos, queridas, na história que eu comecei aqui contando para vocês, apenas um morto, vocês lembram, né? Não tinha pelo que agradecer. Por quê? Estava morto. Estava morto, sem vida. O mendigo, o louco, o doente encontraram
motivos diante das situações que estavam vivendo para bendizer o nome do Senhor. Graças a Deus, eu não sou, eu não estou, eu não... Graças a Deus, eu não estou assim. Eles perceberam algo na qual era motivo de esperança para eles. A condição deles era diferente. Dado por Deus em sua vida, o Senhor estava cuidando deles, apesar da sua dificuldade, da minha dificuldade. Temos motivos para agradecer, queridos. Temos motivos para agradecer, minha querida. Apesar dos problemas, você pode ter um hino de louvor em seus lábios. Lembre-se dos feitos que ele tem realizado na sua vida. Faça uma retrospectiva. Não precisa ser algo muito longo. Essa semana. O que aconteceu contigo essa semana? Que você pode bem dizer ao Senhor. Hoje, foi tão gostoso o nosso almoço, né? O alimento foi tão gostoso. Viu como juntar, cada um trazer um coisinho? Foi tão saboroso. Quem não veio, perdeu. Só digo isso. Só dou o papo. Mas, irmãos, pelo que ele tem feito, lembre-se de quem ele é, irmãos. De quem o Senhor é. Nosso Deus poderoso. De quem você é. Lembre-se de que você foi feito para a glória de Deus, para a dependência dEle, para o louvor dEle. Por isso, nessa noite, a minha oração é para que saiamos daqui com o coração, irmãos, transbordantes, abastecidos. Como a gente vai no posto de gasolina e enche o tanque, possamos sair daqui com o tanque cheio, sabendo que o nosso Deus tem nos sustentado porque ele tem, pelo que ele fez, pelo que ele é, pelo quem nós somos. E apesar de quem nós somos, ele nos presenteia. Temos motivos para render graças a ele, para ser grato de alguma forma. De alguma forma, meus queridos, tenha um canto de louvor em seus lábios ao Senhor. Bota a frase de novo, aquela frase do começo. Agradeça antes de receber. Vamos fazer esse exercício? Eu e você? Vamos ser um exercício dessa igreja? Agradecer antes de receber? Para que a gente possa, cada manhã, dizer ao Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo sustento, pela vida, pela salvação, pela reconciliação. Esse é o meu desejo, meu irmão. Que ele te encha dessa gratidão nesse novo mês, do novo ano, que está pertinho de chegar. Amém? Amém? Quero orar por você.